Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Iremos falar a respeito do pastor Paulo Júnior. Mas antes vamos à reflexão em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 7. Esta é uma boa palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Essa é uma pergunta. E não neófito, para que não ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Irmãos, eu volto a falar aqui nesse vídeo do ex-pastor Paulo Júnior. E vocês observem que eu irei me referir a ele aqui somente como Paulo Júnior e não como pastor. Porque, irmãos, para mim, Paulo Júnior, ele nunca fora pastor, e sim mais um dos que se escondia atrás das Sagradas Escrituras, atrás da Bíblia, para atacar a igreja verdadeira de Cristo. Não, eu não me refiro somente à congregação cristã no Brasil. Vamos ver um trechinho do vídeo em que o Isael do canal Fuxico Gospel, ele traz acusações seríssimas, acusações gravíssimas contra Paulo Júnior, citando até que sua esposa tentou contra sua própria vida para fugir de situações vividas com Paulo Júnior. Ele também fez referência aos reformados, devido aos seus silêncios frente às tais acusações. Ninguém veio falar nada a respeito. Bom, para nós esse não será um momento em foco, em questão, e sim os diversos ataques que Paulo Júnior fez a nós da congregação cristã no Brasil. Então essa é uma resposta, na verdade. E ainda veremos um trechinho do vídeo em que Jonathan, fiel da Igreja Aliança do Calvário, por 2 anos seguindo aí Paulo Júnior, fez um desabafo cobrando do Paulo um pedido de desculpas, um pedido de retratação, um pedido de perdão, como ele fala. Tudo isso você vai ver aqui no canal, se você permanecer até o final no vídeo, ok? Então, eu vou fazer aqui algumas considerações também finais. Não esqueça de dar o like, de fazer comentário. Eu quero aproveitar e fazer um adendo. Eu já discordei do canal Fuxico Gospel em algumas situações, porém eu quero ressaltar que ele faz um excelente trabalho trazendo informações seríssimas, sempre pautada com a verdade. Portanto, às vezes as verdades elas chocam e muitas das vezes as pessoas querem assemelhar o nome Fuxico com mentiras, com enganos, o que não procede, o que não tem nada a ver, mas sim traz assuntos verdadeiros. O nome, embora traga alguma certa negatividade, ele apenas está alencado com as notícias reais trazidas por Isael, ok? Então esta é a minha opinião, mas vamos dar continuidade aqui, vamos ver o vídeo. Você pode fazer silêncio comigo por um instante? É rápido, é pouquíssimo tempo. Vamos ouvir? Preste atenção. Se puder, até feche os olhos para ouvir. Olha lá. Tá ouvindo? Lá no fundo. Você ouviu? Esse é o som dos reformados.
depois do vídeo que eu publiquei sobre o Paulo Júnior. Silêncio. Ninguém disse nada. Ninguém disse absolutamente nada. Quando o Paulo Júnior publicou aquele vídeo dizendo: eu estou me afastando da igreja porque eu pequei, porque eu cometi um erro, porque eu fui duro, porque eu errei com a igreja, porque eu errei com a liderança, porque eu errei com a minha família, você viu a internet inundada de pastores em defesa do Paulo Júnior. Foram vários, diversos. Eu seria até injusto citar os nomes aqui, como eu citei no vídeo anterior. Mas quando eu trago um vídeo dizendo o Paulo Júnior forçava os jovens da igreja a tomar banho na sua frente. Sim, forçava, essa é a verdade, irmão. Manipulava-os a fazer isso. E as pessoas com medo tiravam a roupa. Houve exemplos de casos em que ele nem precisava tomar banho, ele simplesmente disse: eu quero ver se eu... Eu tô falando isso pra você, porque é a verdade, irmão. E o camarada vai lá e mostra, porque tem medo da retaliação do seu líder. Tem medo do que vai acontecer. Eu disse aqui nesse canal, eu publiquei um vídeo, eu disse ele agredia jovens da igreja, agredia o músico da igreja. Eu disse aqui o quanto ele era cruel, ele não era duro, ele era cruel com membros da igreja, com jovens da igreja, cruel com a família, agredia a esposa chegou a atentar contra a própria vida, irmão. Eu não estou falando de uma situação que aconteceu em 1910, não, amigo. As denúncias foram gravíssimas. Gravíssimas. Você sabe que foram gravíssimas. Eu sei. Você sabe. E todos aqueles que defenderam Paulo Júnior sabem. Você lembra o que foi que eu disse? Não acreditem em mim, fulano, cicano. Não, não. Liguem para a Igreja Aliança do Calvário e perguntem: o que o Israel está falando tem fundamento? Bom, irmãos, está aí. Só de ouvirmos tudo isso, percebemos a crueldade de Paulo Júnior em atacar a Igreja de Cristo, que estão em outros apriscos, que creem em Deus e querem segui-lo como eu e você. Nós somos a Igreja de Cristo na Terra. A congregação não é a única Igreja de Cristo, mas verdades precisam ser ditas. É uma das que tem o Evangelho da salvação, a que te faz caminhar a uma vida com Cristo, queiram alguns aceitar ou não. Paulo Júnior atacou por diversas vezes a congregação cristã no Brasil, inclusive falando que ela iria cair. Então, você aí vem aqui no meu canal defendê-lo mesmo diante de tudo o que você ouviu, de tudo o que você está ouvindo a respeito de Paulo Júnior. Saiba que Deus não trará o culpado por inocente. Se você se oculta hoje, amanhã você terá que dar conta do teu procedimento. Paulo Júnior chamando-nos de seita, como vimos aí na internet, está cheio de vídeo dele, porém não ficou só na congregação cristã no Brasil, não. Ele atacou os próprios membros de sua igreja, impondo-lhes fardos pesadíssimos, humilhando, inclusive por ele mesmo confessado, até mesmo sua família ele humilhava. O seu pecado foi tão grande que a igreja que ele ajudou a erguer, que é a Aliança do Calvário, o destituiu, revogando do seu título pastoral, por entender e comprovar que ele não era digno e nem tinha capacidade de permanecer no cargo de pastor. E ela emite uma nota dizendo, eu vou colocar essa nota aqui em cima para que vocês vejam. Então ele diz assim na nota: é com tristeza que informamos que Paulo Júnior foi removido do ofício de pastor da Igreja Aliança do Calvário e não faz mais parte do corpo diretivo da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho devido à sua desqualificação ministerial. Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45, 1 Timóteo capítulo 32, versículo 5, seguindo aí algumas referências bíblicas. E segue dizendo: esse processo disciplinar iniciou-se em novembro de 2024 e foi longo e cuidadoso. Teve diversas reuniões buscando assegurar a máxima transparência.
Irmãos, está aí a nota conforme eu estou colocando aqui do lado. Paulo Júnior, ele foi arrancado do cargo por sua incapacidade moral, espiritual, de enxergar o que é puro, santo e verdadeiro. E assim será com todos aqueles que brincarem com a obra de Deus, com todos aqueles opositores que se opõem à obra de Deus na terra. Não pensem que os olhos de Deus não estão em cima de você. A surpresa será muito maior quando você abrir os seus olhos. Vamos ver aqui um trechinho do vídeo em que o jovem Jonathan expõe toda a sua indignação às atitudes de Paulo Júnior. Aí depois faremos aqui então as nossas considerações finais. Boa tarde, meu nome é Jonathan. Eu estou aqui para falar sobre o pronunciamento do pastor Paulo. Eu fui discípulo dele por 13 anos, discípulo próximo dele. E eu queria começar esse vídeo de trás para frente. Todos que me conhecem sabem quão eu era próximo do pastor Paulo, muito próximo. E eu saí em 2020 da Aliança do Calvário e desde aquele momento eu sempre fiquei calado em respeito à palavra de Deus, porque eu entendia que repousava sobre a igreja e a vida do pastor uma áurea, como a Bíblia fala, né? A questão de não tocar no ungido de Deus. E só que eu quero fazer isso com muito temor agora que eu vou falar para vocês. Muito temor, porque o meu objetivo aqui não é ofender, atacar ninguém. Mas, vendo esse vídeo do pastor Paulo a respeito da sua queda, eu não posso ficar calado. Eu não consigo ficar calado mais. Não só por causa do vídeo, mas por causa dos comentários que eu tenho acompanhado. Eu não sei se essa foi a intenção do pastor Paulo. Pode ser que sim. Mas os comentários estão me assustando. O homem está dizendo que assim, eu pequei, eu fiz errado. E aí os comentários estão atacando a Aliança do Calvário. Mas vamos lá, vamos começar a partir de trás para frente, do fim, né, pro começo. Esse vídeo para mim deixou muito claro uma coisa. Quando a gente pega a história de Lázaro, o que ele fez quando ele teve um encontro com Cristo? O que Lázaro fez? Primeira coisa, ele desceu ali daquela árvore e restituiu tudo. Ele foi em cada pessoa pedir perdão e restituir financeiramente tudo que ele tinha feito. Primeira pergunta que eu quero deixar: o pastor Paulo fez isso com você, irmão da Aliança do Calvário? Porque comigo ele não fez. Eu mandei mensagem para ele, sim. Eu entendo a situação difícil que ele está vivendo, esse processo, que eu acredito que durante todo esse processo, o que eu quero é sim o arrependimento dele, ele sabe disso. Eu acredito que ele não tem dúvida o quanto eu o amo em Cristo. Só que eu não posso deixar de falar. Ele não fez, ele inverteu a ordem. Pastor Paulo, o senhor inverteu a ordem. E por que eu estou falando em vídeo? Porque o senhor fez isso em vídeo. O senhor fez isso em vídeo. Então agora eu vou inverter a ordem também. Se o senhor não quer falar conosco, pedir perdão para as pessoas que o senhor ofendeu durante muitos anos, as pessoas estão pensando que o senhor fazia isso porque o senhor é homem de Deus demais. Bom, irmãos, está aí a voz do Jonathan. Nós vimos ele querendo que o Paulo Júnior aí faça uma retratação, um pedido de perdão a todos eles pelos anos em que Paulo Júnior humilhou a cada um deles. Porém, ele disse que não obteve resposta, ligou várias vezes a Paulo Júnior e Paulo Júnior provavelmente aí, segundo os relatos dele, não o respondeu. E diante de tudo isso, irmãos, diante de todo esse relato, a pergunta que nós fazemos é: onde é que está a humildade, o amor, a devoção, a resiliência em se ter verdadeiramente a vocação, a postura de alguém que serve a Deus?
Paulo Júnior, ele era um falsário do Evangelho, esta é a verdade. E o que mais me admira é ver que pessoas entram aqui no canal para defendê-lo. E o que é pior também, aqueles que vêm defender não somente a Paulo Júnior, mas defendem tudo o quanto é piratanismo do Evangelho. Eles defendem Marcos Granconato, um dos reformadores que defende a Paulo Júnior, mesmo sabendo de sua desqualificação pastoral. Eles defendem Nicodemos, que é amigo de Paulo Júnior e que até o momento não veio à internet falar sequer um a respeito do acontecido. É um defensor. Ele prefere se omitir por ser amigo de Paulo Júnior. Eles defendem os mercenários do Evangelho, como Camila Barros, a moça que cantou aí no carnaval, conhecidíssima e riquíssima, usando o nome de Jesus. Defendem tudo aquilo quanto é reprovável por Deus. Verdadeiros piratas, como dito, piratas do Evangelho. Eles defendem até os discípulos na arrogância, como o Josafá Agra, provavelmente discípulo de Paulo Júnior, porque os dois têm a mesma arrogância. Mas, irmãos, o mais vergonhoso ainda é ver eles querendo encobrir, passar a mão na cabeça do Paulo Júnior como se nada houvesse acontecido. Pastores que são farinha do mesmo saco. Dizer que Paulo está doentinho com síndrome de burnout, como o Granconato quis persuadir as pessoas, encobrindo as faltas de Paulo Júnior, dando a entender que é uma doença gravíssima, apenas um estresse, irmãos. O que não presta passou a ter mais valor que o que está correto. Estamos vivendo um tempo de geração podre, crentes do demônio. Geração perversa esta, irmãos. Eles ofuscam a verdade, preferem a mentira, não querem buscar a Deus, mas as suas concupiscências, isso sim eles querem deixar aflorada, criam situações, fazem do pecado cheiro de santidade. Homens e mulheres que passam de longe da humildade, se alargam da caridade e se arrasam da arrogância. E agora eu pergunto a todos que deixaram a Congregação Cristã no Brasil, uma igreja seríssima, para seguirem um homem como Paulo Júnior e agora Carol Pinheiro, ex-organista da congregação. Você ainda continuará dizendo que Paulo Júnior ele tem o Evangelho? Vamos falar agora sobre o que Paulo Júnior nunca teve. Os requisitos de servo de Deus, conforme estar aqui na nossa reflexão. Mas vamos falar de uma forma meio diferente. Irmãos, quando eu era criança, quando você é criança, você chega na fase mais ou menos da adolescência, é muito comum perguntar o que você quer ser quando você crescer, quando você terminar aí os anos para que você venha à faculdade. Alguns dizem, eu quero ser policial, outros dizem médico, empresário, eu quero construir prédio, referindo-se a engenheiro. Mas enfim, irmãos, associamos a profissão às nossas tendências, à boa expectativa de se ter um bom emprego, um bom ordenado, ótimos ganhos financeiros. Encontramos na Bíblia uma profissão interessante. Encontramos na Bíblia o lavador de pés. É isso mesmo, irmão, que você ouviu. O lavador de pé. Naquela época, à beira das estradas, era muito comum ver alguém prestando o serviço de lavador de pé. As famílias mais abastadas, elas tinham até servos para este trabalho, conforme revela o texto bíblico em referência mais adiante aqui, lendo aqui em 1 Timóteo. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre o testemunho de boas obras. Criar filhos, exercitar a hospitalidade,
lavar os pés dos santos, socorrer os aflitos e praticar boas obras, como estar aqui a respeito das viúvas, em 1 Timóteo capítulo 5, acerca dos velhos e viúvas. Irmãos, hoje não temos mais esta profissão no nosso tempo atual. Porém, o ato de lavar os pés, que era um ofício de serviçais, tinha o reconhecimento, a aprovação de Deus. Jesus lavou os pés dos discípulos como um ato de humildade. João capítulo 13, versículos 12 a 17. E depois de ter dado exemplo como mestre e Senhor, deu-nos a mesma missão, lavar os pés uns dos outros. Mas aí você me pergunta, ainda tem essa profissão de lavar os pés uns dos outros? Temos que ficar lavando? Lavar os pés, irmãos, tinha vários significados. Um deles é a hospitalidade. Hospitalidade em Gênesis, lá no versículo 18, versículo 4. Mas, irmãos, a grande mensagem aqui de Jesus, respondendo à tua inquisição, é que a humildade, estamos falando de ser humilde. Temos um grande desafio que é a ser conquistado. Lavar os pés espiritual, irmão, na vida da igreja e em todos os nossos relacionamentos. Então nós não precisamos pegar uma bacia e ficar lavando o pé, mas nós temos que ter aquele ato de humildade. Um grande significado muito profundo quando Jesus lavou os pés dos discípulos. E nós, irmãos, nós precisamos aprender esse ato. E qual exemplo você ainda não entendeu? Qual exemplo Jesus nos deixou? É isso, irmãos, que eu e você, como Igreja de Cristo, devemos praticar e que talvez, se Paulo Júnior tivesse praticado, não somente ele, como já dantes dito, mas todos os opositores praticassem esse ato, eles parariam de nos chamar de seita e investiriam mais do seu tempo no que realmente agrada a Deus e com isso também deixariam o próprio ego e se tornariam verdadeiros servos de Deus a praticar o que você quer entender, o ato de humildade. Humildade espiritual, lavar os pés espiritual de cada próximo, de cada amigo, de cada servo. Paulo Júnior, ele foi punido não por praticar a humildade, por falta de capacidade, se deixou levar pela arrogância, humilhou pais, filhos, esposas, avós, não honrou as viúvas, como está aqui no capítulo 5 de 1 Timóteo. Conforme relato, ele humilhou a própria esposa, muita coisa ainda está a vir à tona e seu fim foi inevitável. Muitas vezes a torre de Babel, ela precisa cair, ser posta ao chão. Você precisa observar qual o grau de humildade você está tendo e qual você quer que aqueles que te cercam venham a ter a seu respeito. E não somente a estes, mas a você. O que você irá ensinar aos teus filhos sobre a humildade? Reflita sobre isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço a todos que aqui estiveram comigo. Os espero no próximo vídeo. Não esqueça de dar o like de vocês, selecionar o sininho para que você seja avisado de novos vídeos, ok? Que eu vier a produzir e trazer a vocês. Que a paz de Deus, que excede a todas as coisas, estejam não somente na tua vida, mas na vida de todos os teus amigos e familiares. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço. Até o próximo vídeo.